Agora sim. A câmera estava invertida, olha só. Boa noite pessoal. Estamos entrando, estamos começando. Obrigada. Esse é o nosso segundo encontro da nossa série de lives que a gente propôs para poder conversar um pouquinho sobre cuidado paliativo. Vocês são muito bem-vindos, são bem-vindos profissionais de saúde, são bem-vindos pacientes, são bem-vindos pessoas que têm interesse em saber um pouco mais sobre o que seja cuidado paliativo ou boas práticas de saúde também. São bem-vindos estudantes da área da saúde e essa é uma conversa que é muito importante. Obrigada. A nossa convidada de hoje é a enfermeira Gabriele Modenese. Gabi, você sabe que eu não sou a criatura mais, vamos lá, hein, a mais esperta desse mundo, mas você pode me chamar aqui ou eu te chamo. Gabi entrou, veja bem, daqui a pouco Gabi me manda um invitezinho, vai rolar. Vamos ver se ela entra. E se por acaso você achar que essa conversa pode ser útil para alguém que você conhece. Oi, Gabi, você entrou! Tudo bem? Tudo bem, boa noite. Boa noite. Estava falando para o pessoal aqui que se eles conhecerem alguém que possa se beneficiar dessa nossa conversa aqui hoje, eu aprendi essa semana que tem uma setinha que você vai e chama as pessoas e manda para as pessoas. Então pode ficar à vontade, gente. A gente está muito feliz. Eu estou muito feliz de ter você aqui, viu, Gabi? Eu também. Mas eu não sabia esse negócio da setinha. Na verdade, eu e a tecnologia é uma descoberta nova a cada dia, porque é outro universo para mim. Tamo junto, né? Tamo junto. Se preocupa com isso não, mas é isso. Gabi, eu te apresento ou você se apresenta? Deixa eu te apresentar, né? Ah, vai lá, chefe. A questão é a seguinte, é muito bom fazer live com a amiga, porque você pode contar muita coisa sobre a pessoa que você está conversando, né? A gente não tem muito... Eu espero que eu tenha filtros aqui na hora de falar de você também. Medo! Mas eu tô falando de uma amiga, eu tô falando de uma pessoa que é parceira de trabalho, de que eu tenho orgulho de chamá-la de chefe, porque muito mais do que cuidar dos pacientes, ela é uma pessoa que faz isso com um coração de todo tamanho e com uma competência que é difícil a gente ver hoje em dia. A Gabi, ela é especialista num monte de coisa. Ela é especialista em UTI, pela MSCAM. Ela é especialista em oncologia pelo Hospital Israelita Albert Einstein. Ela é especialista em cuidados paliativos pela MSCAM. Ela trabalha junto comigo numa clínica de oncologia aqui em Vitória, no SECOM, que pertence ao grupo Oncoclínicas. E a Gabi, ela faz um papel assistencial muito importante junto dos pacientes da clínica, mas também junto dos pacientes do núcleo de cuidados continuados. E isso faz toda a diferença no que a gente consegue fazer de qualidade de assistência, de bom manejo de sintoma, de alívio de sofrimento. E eu costumo dizer que a Gabi é o olho de Tandera da equipe, né? Aquele olho que tudo vê, que monitora tudo o tempo todo. E é uma honra poder trabalhar com você, viu, Gabi? Você vai me fazer chorar no início da live, sacanagem. Vou não, prometo. É sacanagem. Mas, ó, isso. Eu falei de E você só... profissional. Falei de você profissional. Mas quando ninguém tá te vendo, Gabi, quem é você? Conta um pouquinho. Ai, meu Deus. É a capricorniana que não guarda dinheiro. Mas que é determinada, filha da Kátia e do Marcos, irmã da Rafa, que pelo meu jeito de cuidar, acabei influenciando minha irmã, que ia para a área de exatas e foi para a área de medicina, na torcida agora para influenciar para ela virar paliativista também. Mas, na verdade, eu entrei na oncologia meio de paraquedas em 2012, quando eu entrei no Santa Rita como meu primeiro emprego. E acabei me apaixonando, porque sempre que eu estudava, eu procurava não segmentar o paciente. E a onco ela proporciona isso, né? Na verdade, se você vai no cardiologista, hoje existe um cardiologista, um cirurgião cardíaco, um arritmologista e assim vai, né?
Se você vai num ortopedista, ele não é só ortopedista, ele é ortopedista de coluna, ele é ortopedista de pé, de mão, de braço. E assim a medicina caminhou para segmentar. E é uma coisa boa, mas também é uma coisa ruim. E a onco não, a onco ela abraça o paciente como um todo, né? E aí, depois de uns 4 anos trabalhando com oncologia, que sempre trabalhei, sempre foi minha praia, eu sempre via na passagem de plantão aquele paciente que, ele ganhava uma sigla feia, ou ele ganhava menos cuidado, porque era um paciente que não tinha modalidade terapêutica mais. E eu via aquela família mal acolhida, aquele paciente mal acolhido, aquele monte de sofrimento em torno dele, e aquilo me angustiava muito. E cuidados paliativos é uma modalidade de cuidado que não se falam na faculdade, muito menos se falam nos corredores de hospital. E isso está mudando, graças a Deus. E eu fui ver cuidados paliativos na minha especialização, onde eu tive um módulo de cuidados paliativos, ainda casado com a humanização, então, e o cuidado do cuidador, né? Então, assim, muito pincelado. E aí, à medida que eu ia me tornando referência num serviço, num hospital particular aqui em Vitória, como enfermeira oncologista, e esse N de pacientes em cuidados paliativos oncológicos aumentavam, né, Carol? Que foi o que aconteceu com a gente no hospital, na Unimed. E aí eu vi a necessidade de estudar para poder acolher melhor esse paciente. E eu decidi pelo cuidados paliativos. Hoje eu estava pensando, né, cara, qual foi o momento que eu optei pelo cuidados paliativos? Foi quando em 2016, 2015, uma paciente minha, que era até um paciente meu de João Neiva, ó, próximo, né, conterrâneo, que tratou com a gente um tempão, uma síndrome mielodisplásica, um paciente idoso, e estava ele e a esposa veio chorando perto de mim e falou assim: olha, eu não tenho condições de ver meu marido partir. E eu também não tenho condições de deixar ele sozinho nesse momento. E aí eu fiquei no quarto dele por quase 1 hora do meu plantão. Eu falei, eu não vou sair do quarto dele. E eu fiquei com ele naquele momento. E eu acho que ali eu me tornei paliativista. Eu acho que depois eu só fui estudar para saber ter ciência no meu cuidado. E aí eu lembrei disso, eu falei, e eu tinha, no dia a dia a gente vai somando os pacientes, vai somando as histórias, as famílias, né? A rede de cuidados, e a gente acaba não que esquecendo, mas às vezes a chave que virou, a gente vai passando um pouquinho. E, e é isso. Mãe da Lucy, esqueci, não posso esquecer da Lucy não, gente. Minha filha de 4 patas. Tudo bem. Você tá vendo a responsa, né, que a gente tá jogando pra Rafa. A Rafa tá aqui, assim, é difícil depois dessa conversa a gente não virar paliativista, né? Não Mas vamos lá. Gabi, a gente combinou de ter uma conversa bastante leve, bastante agradável, mas também muito rica sobre 2 assuntos que são assuntos pertinentes quando a gente fala de cuidado paliativo, né? Um deles é a gente falar sobre a questão do sofrimento. E como a gente sofre, né, quando a gente tem um diagnóstico de uma doença que ameaça a gente. Como é que é essa questão do sofrimento multidimensional, Gabi? Então, hoje as pessoas devem entender o seguinte: cuidados paliativos, o paciente paliativo ele não está só no ambiente hospitalar, só quando ele está na terminalidade dele, né? O cuidados paliativos hoje ele é um leque muito maior. Hoje a gente, se vocês procurarem depois na internet, vocês vão ver aquela típica imagem que eu adoro, que é as 2 portinhas sendo abertas juntas do tratamento da conduta terapêutica tradicional, modificadora de um curso de doença, e o cuidados paliativos sendo abertos juntos, né? Então, hoje, o cuidado paliativo, ele não é mais o cuidado de fim de vida, mas ele é o cuidado que ele está atrelado às demais condutas terapêuticas tradicionais e para caminhar junto para diminuir as esferas de sofrimento. Aí eu botei minha brusinha para tornar esse papo mais leve, olha só. Eu vou puxar os tópicos da minha brusinha, tá? Eu fiz esse gancho. Eu falei que eu ia fazer um negócio para mudar essa live, não falei? Então, deixa eu começar, ó. Pelo tópico 2, vou pular aqui, ó.
Esse cara é um fera que ele defende o cuidados paliativos desde o início, né? Dessa portinha que eu falei que tem que ser aberta em conjunta. E me corrige se eu falar o nome dele errado, tá, Carol? Aham. Murrow. Scott Murray. Tá, Scott isso. Murray. Hotmore. Ele, quando ele defendeu, né, o curso do cuidados paliativos desde o início, ele fala das 4 esferas de sofrimento, né? Física, psicológica, espiritual e social, que é o ganchinho que a gente vai pegar. E ele também fala um pouco das curvas de declínio, né? De funcionalidade que está atrelada a essas 4 esferas de sofrimento, né? Uhum. E aí, quando a gente tem esse paciente chegando para nós, seja em domicílio, ambiente hospitalar, pronto-socorro, TI, maternidade, consultório ginecológico, consultório obstétrico, porque as pessoas acham que obstetrícia, que é nascimento, não tem nada a ver com cuidados paliativos, mas tem sim, quando a gente tem uma gravidez que a gente sabe que o desfecho dela pode ser uma morte rápida, né, de um bebê. E aí a gente tem essas 4 esferas rodeando o nosso paciente, o núcleo social dele, a rede de cuidados dele, né? A família, o melhor amigo, um vizinho que esteja ali para dar suporte. E aí ele vem, às vezes, com muita dor, ou ele vem com muita fadiga, ou ele vem com uma perda de funcionalidade significativa e às vezes isso não atrelado a um sintoma específico. E ele vem com uma carga social também, às vezes de uma falta de uma rede de suporte de cuidados, ou a dificuldade financeira, que é uma coisa que a gente está vendo muito aí na pandemia, as pessoas perdendo emprego e a dificuldade de se manter um plano de saúde, que é um custo muito alto. Ou o distanciar, a proximidade do centro e a sua realidade lá em Santa Rita, muitas famílias moram no interior, depende de uma estrutura municipal para deslocamento, enfim. E aí acaba a gente tendo que fazer essa logística de casar a consulta do oncologista com a equipe de cuidados paliativos, porque ele não tem essa demanda de vir mais de uma vez para a clínica. Isso tudo é sofrimento social. E aí você também, misturado a isso, a um diagnóstico que ameace a vida, câncer, Parkinson, Alzheimer, DPOC, uma insuficiência cardíaca congestiva, ou a própria velhice, né? Aqueles vozinhos de 90 anos, a gente tem um sofrimento existencial, né? Que aí entra no caminho espiritual. Poxa, por que Deus comigo? Eu tenho 30 anos, estou vivendo o máximo da minha vida, o máximo de produção, plano de casar, plano de ter filhos, e um câncer de mama, que é a realidade que a gente vê muito no ambulatório. Ou um câncer de esôfago estágio 4, que é uma realidade nossa também, que a gente está vendo e muitos que estão vendo a gente sabem disso. E aí a gente entra numa outra esfera também, que junto disso tudo é a esfera psicológica, que aí você vê um luto antecipatório, um luto que não envolva só o processo da morte, mas um luto de não vou mais trabalhar, vou ter que mudar minha carreira, ou um luto de ter que sair da cidade natal para poder vir para uma capital, para poder ter uma condição melhor de tratamento. Também tem uma ansiedade muito grande, porque começa a quimioterapia, rádio, vou perder meu cabelo, e isso tudo, né? E não existe, quando a gente fala em sofrimento, em esferas de sofrimento, não existe uma regra básica. Ah, vai começar pelo físico, vai começar pelo espiritual, vai começar pelo psicológico. Não. Existem sobreposições de sofrimento, existem esse mesclado de sofrimento, e existe saber a hora certa de abordar cada sofrimento, e saber que isso é como se fosse um quebra-cabeça. Essas peças têm que se encaixar muitas vezes para andar junto. Não é um opioide que vai determinar a conduta que você vai dar, a melhora de qualidade de vida do paciente. Às vezes vai ser uma oração que você fizer junto dele. Chamar um capelão para conversar com ele. Uma prática de relaxamento que você pode propor. Isso. Às vezes ou você simplesmente escutá-lo. Ter uma boa escuta.
quantas vezes o paciente só precisa de alguém para escutar. Alguém que toque na mão dele e escute ele, esteja presente com ele naquele momento. É isso que ele precisa. Eu acho que tem muito disso. E tem mais alguma coisa que você queira falar? Dando ia falar, né? Eu tô maravilhada. Gabi, é muito frequente a gente perceber também aquela questão do sofrimento social da pessoa, de certa forma, que já vê que não vai conseguir fazer o que gosta de fazer. Alguém que gosta de viajar, alguém que gosta de... Você lembra, esses dias a gente atendeu até um paciente, ele tem um Cara, motorhome, tá fazendo motorhome. tratamento e tá Motorhome. chateadésimo porque tá difícil de fazer as viagens longas que ele pegava a esposa, botava a esposa no motorhome e ia fazer um baita Isso. rolezão na América Latina, né? Então imagina que quando a gente às vezes tem um diagnóstico de uma doença que ameaça a vida da gente, que ameaça a saúde da gente, a gente sofre de fato em várias esferas, né? Essa é uma ideia que veio da Cicely Saunders, né? Que é a grande mãezona do cuidado paliativo. A outra, aí, ó, terceiro item. Puxa vida, eu tô estragando sua surpresa, Gabi. E aí tem uma frase, já que você falou dela, vou adiantar uma frase dela, que foi quando aquela chave virou lá que eu acompanhei o paciente, foi uma frase dela, na hora que eu comecei a estudar cuidados paliativos, que veio, assim, logo numa das primeiras buscas que eu fiz, que ela fala que o sofrimento humano só é intolerável quando ninguém cuida. Eu acho que dessas 4 esferas, só tem sofrimento intolerável quando ninguém cuida, ou quando alguém cuida errado. As pessoas precisam entender que cuidado... Uma coisa que me preocupa, puxar um pouquinho o gancho, é que cuidado paliativo, ele era uma coisa que ninguém fazia, que era visto como uma coisa que era só de fim de vida, de processo ativo de morte. Tá vindo a onda de ter ciência, não, de mostrar que cuidados paliativos melhora a qualidade de vida, melhora a sobrevida. Isso já tem estudo comprovado. A ASCO já tem 4, 5 anos que vem batendo nessa tecla. Olha, oncologistas mundiais, a gente precisa ter cuidado paliativo atrelado por uma questão de avaliar o paciente que não tem prognóstico curativo e cuidar do paciente que se curou, mas que precisa de cuidado porque tem alguma sequela desse tratamento, que é os survivors, que eles falam, né? E aí, tem um medo que eu tenho, assim, quando eu falo de cuidado paliativo, e é bom que as pessoas entendam isso e vejam lives e estudem, é que cuidado paliativo não é moda. Ele não é política de acreditação, ele não é política de humanização, são coisas diferentes. E ele é ciência. Então, se você não é especialista em cuidados paliativos, faça o básico que o seu conselho de ética, tanto enfermeiro quanto médico, determinam lá no Código de Ética Profissional de cada um, que tem isso lá descrito, e chamem o time que é capacitado para isso. Para fazer a coisa andar certinha, porque cuidado paliativo feito nas coxas, errado, dá muita merda, dá pior do que fazer nada. E a gente precisa deixar isso claro aqui para a galera, que o que a gente faz, a gente estuda muito. Hoje a gente estava no grupo lá nosso, Nacional de Cuidados Paliativos, do grupo, lendo lá, tem 4, 5 artigos para eu ler. Até o final de semana eu me comprometi de ler. É isso, é estudar, é saber, ter ciência do que você está fazendo, é saber que o paciente que está lá internado, que está com dispneia, que você vai fazer dose baixa de opioide para ele, de morfina, aí a família fala assim, mas por que você está fazendo morfina se ele não tem dor? Saber explicar por quê. Porque não adianta fazer, porque a médica prescreveu. Não, não é assim que a coisa funciona, não é casamento, não é assim. A gente casa com o nosso paciente, a gente casa com a família dele. A partir do momento que a gente assume a responsabilidade de cuidar dele. E a gente precisa saber o que está fazendo para ele, para poder passar confiança e ele confiar na gente, né? Gabi, é uma coisa que a gente às vezes fala, né? Cuidado paliativo não é somente boa intenção. Você não pode estar bem intencionado e acordar de manhã e falar, nossa, eu virei um especialista e sei fazer isso e vou sair fazendo para todo mundo, né? Se fosse assim, estava até muito fácil. A gente precisa, de certa forma, ter formação, né? E também tentar fazer isso com muita técnica, com muita prática, com muita ciência e por aí vai.
E, Gabi, quando a gente está falando dessa questão desse sofrimento multidimensional, já dei seu spoiler Uhum. da sua brusinha falando da Cicely Saunders. Até alguém perguntou aqui, o Gustavo perguntou, quem era o nome mesmo? Cicely Saunders, o nome dela. Na verdade, mostra aí, Gabi, ó, é o terceiro nomezinho, o terceiro sobrenome. Uma mulher que eu falo que ela era um bombril, né? Ela fazia de tudo um pouco. Ela foi primeiro Equipe multi em enfermeira. uma só. É. Equipe multi em uma só. Você quer contar um pouquinho a história dela? Não, pode falar. Tudo bem. Ela Pode era uma falar. enfermeira que depois ela viu que só sendo enfermeira estava pouco para dar conta do rolê. Ela falou: vou fazer uma outra faculdade, fez medicina, viu que estava pouco, fez serviço social. Eu acho que ela não Social. teve tempo ou saúde de fazer psicologia, Psicologia, porque senão ela senão teria ela ia feito. fazer tudo, né? Mas a visão dela era justamente entender que um profissional sozinho não consegue dar conta de todas as demandas de sofrimento que esse paciente e essa família têm. Porque no final das contas, não é só o paciente que está sofrendo com o diagnóstico de uma doença que ameaça a vida, né, Gabi? Você que É é verdade. enfermeira, que convive com isso todo dia, como é que você percebe isso? É, eu vou dar um exemplo para você. Hoje nós temos, né, Uhum, um paciente de 35 anos que tem um cérebro esôfago estadio 4. uhum, E eu percebo muito mais sofrimento psicológico, sofrimento espiritual uhum. na família, na mãe, do que nele. Entendo. Eu vejo outros pacientes, às vezes que estão mais próximo da terminalidade, que tem essa questão, pacientes jovens também, mulheres que têm marido, filhos, e aí a gente vê às vezes mais sofrimento, angústia, né? E o próprio luto na família, a mulher ela carrega muito disso, né? De ser a líder da família, quem vai cuidar dos meus filhos, quem vai cuidar de mim, Uhum, e a gente numa clínica que o maior percentual é mulheres, né? uhum, Sobre tratamento de câncer de mama, a gente vê muito isso. Eu uhum, acho que é saber acolher essa família, é saber cuidar dela, porque quando a gente caminha direitinho, a gente, é o que eu falei, faz esse casamento bem feito, se mostra de peito aberto para acolher mesmo, seja qualquer ou mínimo que for o sofrimento desse núcleo social, uhum, você vai ver na perda, no uhum, luto, uma mensagem igual a gente sempre recebe, de agradecimento. uhum. E de saber que dói, porque as palavras são essas, dói, dói muito, é uma dor que não se mede e que parece que nunca vai fechar a ferida. Mas eu sei que está num lugar melhor, ou Uhum, que não tem mais sofrimento. E saber que ele consegue encontrar esse conforto e que a gente plantou esse conforto, é isso que é o verdadeiro cuidados paliativos. Acho que isso é a maior recompensa da gente. uhum, Saber que na perda, nessa dor, vai uhum, ter, tem sentido uhum. e Tem tem acolhida cuidado, e tem tem cuidado. acolhimento. Há um outro caso que a gente até botou, né, Carol, que a gente estava matutando a live para vocês, falando de esferas de sofrimento, foi o caso daquela nossa paciente de candomblé, Uhum, que, gente, você chegar com uma paciente no ambulatório de cuidados paliativos, num período de consulta de 30 dias, ela vira um outro ser humano, outro astral, outra aparência física, outra personalidade praticamente. E isso vem vir da esfera espiritual dela. uhum, No candomblé existe uma prática que eles falam que é fazer santo, que ela que nos ensinou, né, Carol? Você me pontua aí se eu esqueci de alguma coisa. Que é como se fosse renascer novamente. E é um processo de cura deles quando ele se renasce. E aí, assim, ela passou a usar só branco, ela desfez de toda a vaidade, então ela não usava bijuteria, não usava maquiagem, não podia usar hidratante, não podia. Ela já estava careca por conta do tratamento quimioterápico, mas se ela não estivesse, ela teria que raspar o cabelo também, ela me falou, porque é como se viesse ao mundo novamente. E
E Uma aí, série de restrições alimentares mas também, é né? uma série de restrições alimentares, nada de cor escura, ela não podia comer. E uma Proteína, carne paciente, vermelha, tinha é, isso também. e uma paciente caminhando para terminalidade e que a gente precisava nutrir. Acho que lá ela tá até aí na live também. E a gente precisava nutrir essa paciente para ela ter uma qualidade de vida melhor, porque ela estava entrando num quadro de caquexia. Para dar E conta do aí a gente tratamento. e ela fazia uma quimioterapia pesada que ressecava bastante a pele dela e a gente tinha que hidratá-la sem ter que ser algo que infringisse essas novas regras dela. E dar conta de algumas coisas que ela falava assim, meu Deus, que vontade de comer um bife de fígado. E ela tinha que ficar isso uns 2, 3 meses. Na E ela restrição. tinha os prazeres dela também. Ela adorava a cervejinha dela no final de semana com o marido, com a família. E ela desfez disso por esse período, porque ela tinha a crença dela de uma nova cura, de nascer de novo. E era muito bonito isso, ela falar disso para ela, desse novo nascimento, num período tão doloroso da vida dela, era reconfortante para nós. Porque quando a gente via essas angústias de como vamos cuidar mediante essa demanda de novas culturas e de novas práticas religiosas, ela trazia o conforto. Ela, não, calma, vai dar tudo certo. Aí ela. Tinha até um pessoal, por exemplo, essa história para mim me lembra algumas coisas que são as posturas da gente enquanto equipe, né? Muitas vezes a gente tem que se despir do nosso valor, do que eu pessoalmente tenho como valor espiritual, por exemplo, ou do que eu Uhum, acha que seja a melhor prática religiosa, por exemplo, né? E uhum, tenho que olhar para esse paciente que está na minha frente e, de certa forma, dar suporte para ele caminhar junto com o que tem valor para ele e junto com o tratamento. Imagina que se a postura fosse uma postura da equipe de saúde bem assim, mas você tá doida? Como é que você vai parar de comer carne? Você vai desnutrir? Que papo é esse que você não pode hidratar sua pele? Como é que é isso, menina? Você tem que ficar toda enclausurada por um tempo? Sai dessa, isso não faz sentido. Se a gente, enquanto profissional de saúde, não abraça essa crença do paciente, não abraça esse paciente que tem esse valor e de fato importa para ele e traz isso junto com o tratamento, essa paciente no final das contas não adere, essa uhum. paciente ela para tratamento, essa paciente desiste de continuar brigando para continuar viva, ela cai de certa forma, entra num círculo que é um círculo de falar ninguém aqui me acolhe. E de certa forma, se aqui não me acolhe, aqui também vira um ambiente que é um ambiente inóspito, né? Para eu estar me tratando. Quando esse paciente, muitas vezes, que tem valores até diferentes do nosso, se sente acolhido, se sente bem-vindo, se sente, olha, a gente vai pegar o que a gente precisa fazer de tratamento modificador, te orientar e adaptar para o que sejam os seus valores também, esse paciente, ele liga, ele gruda. E as coisas continuam caminhando de maneira favorável. Para mim, a grande lição dessa história, sabe, Gabi, é quando eu olho para tudo isso e falo, caramba, a gente conseguiu nutri-la. A gente Foi. conseguiu, como equipe, caramba, a gente conseguiu controlar o sintoma dela, ela ficou muito bem, ela conseguiu continuar a Uhum. quimioterapia dela, ela conseguiu ter reforço espiritual no que era o que tinha valor para ela, ela conseguiu ficar muito junto da família dela, ela conseguiu estar perto das filhas, perto do marido, e de certa forma, ela foi acolhida e foi cuidada, junto com os valores dela. Nossa. Eu lembro de uma fala dela, teve alguns profissionais também nessa mesma história que chegaram e falaram assim, né? Não fizeram Esse como é que eu vou casamento. falar? Esse casamento, né? Essa adequação. É, E isso foi uma das motivações que fez ela, inclusive, querer trocar de oncologista. Então, foi. imagina que se às vezes a gente, enquanto profissional de saúde, não casa com essa paciente, não, de certa forma, traz o valor dela junto com o tratamento, a gente não é bem sucedido. Eu tô aqui, eu tô prestando atenção no que você falando e tô lendo os comentários. É uma história que pra gente tem muito impacto, sabe? Pra Nossa, gente que cuidou muito. dela, Eu a achei gente inesquecível. O Christian já botou um coraçãozinho aqui que eu vi que também para ele. Acho que a equipe lá do Secom como um todo não tem como não lembrar dessa paciente nossa.
Mas é muito assim, não é anular o seu conceito. Às vezes os pacientes falam assim, esses dias me perguntaram assim, foi um paciente, falou assim, você não acredita no milagre? Você não acha que Deus vai me curar? Uhum. Eu acho que é muito sobre ressignificar o milagre, ressignificar o que o que ele entende de cura. Eu falei com ela, eu acredito em milagre, sim. Eu acredito que entre o céu e a terra muita coisa acontece que a gente não sabe explicar. Mas eu acho que a gente tem que dar valor aos pequenos milagres, o acordar, o estar aqui se Estar bem. cuidando, estar bem, estar com a família. São milagres. São O pequenos estar com o milagres sintoma diários. controlado. É, O ter uma doença que, de certa forma, é uma doença progressiva, uma doença que às vezes é mutilante, uma doença que tem impacto muito grande em qualidade de vida, e você segue pleno. Muitas vezes você nem tem cara de estar doente, né? E o paciente fala, mas eu tenho uma doença grave e estou assim, verei que bom, né? Muitas vezes a gente rotula o milagre somente como a cura, como zerar a doença. exato. Mas não é bem assim, né? Uhum. E é bom a gente falar sobre espiritualidade, porque toda vez que a gente fala de uma doença que ameaça a vida, a gente grita muito pelo sintoma físico e pelo psicológico. Uhum. E o social, ele aparece, a Taninha tá aí, né? Como excelente assistente social, fera demais, demais, demais. Se eu estiver mentindo, ela vai comentar aí. A gente só Uhum. lembra do social quando o bicho pega e a gente grita: cadê a assistente social? Pelo amor de Deus! E não é assim. Tem muita coisa que a gente consegue fazer, não substituindo nunca. As assistentes sociais são maravilhosas. São muito pé e mão, braço da gente, demais. Mas é saber ouvir, às vezes, você, enfermeiro, você médico, sabe contornar. Uhum. Não é só gritar. E entender também que o sofrimento social ele tem muito a ver com o cotidiano, né, Gabi? Você, de certa forma, não Muito. conseguir fazer o que você gosta, você não conseguir ter práticas de bem-estar que você era acostumado. E quando você não consegue mais fazer isso todo dia, você não consegue, sei lá, correr, juntar com seus amigos, você não consegue ter um hábito, um hobby às vezes que tem a ver com atividade física, você está muito debilitado pelo tratamento, Uhum. espoliado por conta, às vezes, do que seja o tratamento modificador de doença, o declínio financeiro que a gente tem Sandra. muitas vezes, né? Com essa questão de estar doente. E outra coisa, né, Gabi? A gente às vezes não tem noção do tanto que custa quando a gente está doente. Quanto que custa a gente comprar remédio, quanto que custa a gente ter Demais. acesso. Então, ter Demais, essa demais. atenção, muitas vezes, de adequar o que você está planejando para o paciente, de certa forma, também, ao que seja o cenário, facilitando, muitas vezes, e acionando, né? Tomando Uhum. conhecimento de como, muitas vezes, benefícios sociais esse paciente pode ter, auxílio do SUS, mão, às vezes, da unidade básica de saúde que está perto, mão de Isso assistência aí. domiciliar que pode ser promovida, seja pelo plano de saúde, ou seja mesmo pela assistência primária, acesso de medicamentos, seja por um programa de doação social. Então, essas Uhum. coisas a gente tem que estar atento, né? Isso faz as pessoas sofrerem. E se de certa forma a gente está só focado, né? Preciso fazer a químio, preciso fazer isso. É, E eu não estou colocando um oclão no olho, né? Para buscar sofrimento e atentar ao sofrimento, fica mais difícil, né? A Daninha já está aqui é. falando, é isso aí. Ai, deixa eu falar aqui, o Alessandro também, gente. Eu não trabalho O com o Ale tá Ale, mas aí. eu Ale, sou um beijo, mega viu? fã dele. Escritor maravilhoso. Ele mandou aqui, lembrando, mega assistente social também, tá, gente? Isso é Eu trabalho em equipe, acho né, Gabi? muito, nossa, ó, trabalho em equipe, time unido, time que se respeita, que se entende e que caminha na mesma discussão científica, dá muito certo. Dá, O não tem Ale como dar puxou um negócio errado. aqui, ó, desospe com estrutura adequada em casa. E isso é uma coisa Muito, isso que a aí. gente precisa desenhar, né, Ale? A gente precisa programar, a gente não Demais. entrega para o paciente e fala, se vira família, beijo, tchau. Não pode ser desse jeito, né?
Da mesma maneira que eu, médica, eu sou uma crença. Eu não tenho noção direito de como são os caminhos das pedras para poder chegar nisso. E sorte a nossa de ter um time com gente que é totalmente especialista, que sabe fazer isso acontecer e que parece que eles fazem pirilim-pim-pim, né? É impressionante. É verdade. Mas E faz aí, diferença. puxando o gancho para minha sardinha, na hora que fala de desospe, é ter uma equipe de enfermagem que ensine os cuidados. Não é, o paciente está, ó, bora para casa. Não, não é assim, não. Ele vai passar sonda, gente, vai aspirar uma tráqueo. A gente precisa ensinar. Por mais que a gente tenha um serviço de home care, às vezes, a família, ela também quer ter destreza disso, ela quer ter domínio disso, ela quer saber cuidar do ente querido dela. Então, a gente tem que ensinar. Esses dias eu estava conversando com um paciente, o ambulatório, ele tem uma zona cinzenta, assim, às vezes, né? Que é o Uhum, paciente que cai performance e ele dá uma meia que escapada da gente. Aí é o período que ele hospitaliza ou fica uhum, no home care. E aí teve um paciente que voltou, um câncer de cabeça e pescoço, ele voltou traqueostomizado e com gastrostomia. E aí a esposa dele veio me falar assim, desses 2 meses que ele ficou ausente, como que foi? Ele teve uma intercorrência, teve que fazer uma traqueostomia de urgência, uhum. ficou em casa e tudo. Aí o cirurgião falou assim: pronto, vou embora para casa. Vou embora para casa. Ele voltou em 20 minutos para o pronto-socorro, uma broncoaspiração, que ele quase morreu em casa. Então, assim, não é mandar embora de qualquer jeito. Pensa esse paciente morrer em casa na mão da esposa. Tem Traumático, né? condições disso, Isso, gente. terrível. Não dá. E aí ela me falou, aí ela contou tudo, e o que me deixou confortável. É porque ele voltou a fazer químio? Não, isso é ótimo também. Mas é porque ele tá com uma galera de home care em casa, que é um home care que a gente, da Laís, que estudou com a gente, puxou um time que caminha junto Uhum, no cuidados paliativos, que sabe história de doença, história de prognóstico e tudo. E uhum. aí, puxa outro gancho, é trabalhar numa rede que você tem que tentar estender essa rede para fora da parede de onde você trabalha. Uhum. E aí vale muito grupo de discussão científica, congresso, estudo, trocar figurinha, WhatsApp. A tecnologia está aí muito para ajudar a gente nisso. Apesar da gente apanhar um pouco, né, Carol? Sim. E aí, quando a gente fala, às vezes, que a gente vai para a reunião nacional lá do nosso grupo e fala assim, não, a gente tem essa zona cinzenta, a gente sabe disso, Uhum, mas a gente consegue, por exemplo, ter um link bom com uma prestadora de saúde, com o home uhum, care dessa prestadora, tem um link bom com as unidades de saúde. uhum. Isso aí ajuda muito a gente a não diminuir um pouco essa zona, né? E também esse cuidado em rede, né, Gabi? Esse cuidado onde a gente entende Isso que o aí. paciente, ele é dinâmico, a condição de saúde, ela é dinâmica, o quadro clínico também é dinâmico. Esse paciente, na verdade, Uhum. idealmente, ele deveria circular em vários cenários, onde esses cenários, inclusive, conversassem entre si, e esses cenários estivessem Uhum. gravando. Não é núcleo da novela que grava separado. Lembra de novela que tem o núcleo Não, da tudo. Índia, o núcleo de São É, Paulo, o núcleo de Miami? Não é assim. A gente tem que gravar junto, né? Porque, na verdade, a gente isso está aí. falando da história de vida de um paciente, de uma família. Então, de certa forma, se a gente consegue fazer essa informação, esse planejamento de cuidado, circular em todas as esferas que esse paciente poderá idealmente estar assistido, esse cuidado fica um cuidado muito mais primoroso, né? A Jaqueline colocou assim, ó, a enfermagem precisa estar apta Ah, a eu vi. tratar não somente o paciente no intra-hospitalar, Tá lá. mas preparar o seu paciente para a vivência da família, os cuidados e os cenários possíveis do que pode e do que não pode acontecer. Isso Importantíssimo seu comentário, aí. Jaqueline. Muito bem. E vou te Isso falar, aí. não é só enfermagem, não. A gente que é É médico tudo. também, a gente precisa começar a pensar desse jeito, a entender que a minha função não é só examinar e prescrever. E a gente, muitas vezes, tem que ter uma proatividade e entender que essa função é uma função da equipe, é uma função de todo mundo. É Uhum. assim que as coisas funcionam. Gabi, vamos para nossa outra conversa? A gente só está falando Ah, de é? sofrimento, 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 e a gente tem uma outra conversa para fazer, né? Nosso outro tema é justamente falar direito em cuidado paliativo. Gente do céu, falar direito em cuidado paliativo. Como é que é isso, Gabi?
As pessoas falam errado. Putz. Falam muito errado. Teve uma outra live aí que foi a sua com a Mariana, que eu falei assim, para de chamar o CP para apagar incêndio. CP não apaga incêndio, galera. Eu acho Para que de você mandar. Ah, Tem uma outra. Tem uma outra boa também. Não, vai nas meninas lá do Cuidados Paliativos que elas vão te ajudar a viajar. Tipo isso. A galera mochileira. Eu acho que o pessoal acha que a gente é mochileira muito louca, né? E manda pra gente ajustar pra pessoa curtir a vida loucamente. Mas não é mesmo. Adoro viajar, você também, a gente curte isso pra caramba. Mas não é isso, né, Gabi? É verdade. Eu acho que é muito sobre voltar lá naquela situação que eu te falei, de na hora da passagem de plantão, falar, esse daí é cuidado, esse daí tá morrendo. Esse é paliativo. Próximo. Esse é Esse é paliativo. paliativo. Esse é paliativo, Esse aí né? tá aguardando só um leito não dá pra ir pra lá. Não é assim. Isso não é nem respeitoso, isso nem é ético, isso não é nem. Eu vou te falar que é jocoso, é muito feio, né? E é totalmente antitécnico de você chegar e falar desse jeito, né? Sobre um paciente. A gente costuma muito trabalhar no cenário hospitalar e a gente tem muito disso, né? De passar plantão, né? Passar o plantão da enfermaria, passar o plantão da UTI, passar o plantão da emergência. E quantas vezes a gente ouve, né? Bem assim, esse paciente é paliativo, esse paciente é paliativo. E parece que o profissional de saúde tem uma certa preguiça, né? Ou uma certa incompetência em chegar e falar de maneira técnica e adequada. Não é isso, Gabi? O que você acha? Não, é isso mesmo. Me ajuda a resgatar aí o que a gente falou, o que a gente meio que desenhou. Disso aí, É que eu tô lendo aqui o negócio, fiquei até feliz com a Leontina. Você viu? Eu Do vi, seu Jonas. Sim, Oh, meu Deus. Dona Heloína, um Heloína beijo. aqui, ó. Um Demais. beijo. Vocês não sabem como é emocionante pra gente. É que eu fico olhando aqui e daqui a pouco eu dou uma travada, que senão eu fico só olhando. Eu travei. Não, eu travei na hora que eu vi o comentário dela. Mas aqui entram pacientes nossos. Nessa live tem profissionais que são colegas nossos. Heloína. Tem familiares de pacientes que nós cuidamos. Tem pacientes que atualmente estão em cuidado. Tem estudantes, que eu reconheço alguns aqui também. E para a gente é tão importante entender que a gente precisa promover uma fala mais adequada do que seja cuidado paliativo, justamente para que nós, quando nós estivermos precisando de cuidado, os nossos pacientes sejam cuidados da melhor maneira possível. E nunca sejam também deixados de lado no que seja assistência, nunca sejam rotulados, nunca sejam colocados como assim, é paliativo, não vai para a UTI. Não é isso. Existem muitos pacientes que estão em cuidados paliativos, inclusive, que são candidatos a medidas de suporte avançado de vida. Não é verdade? Você falando assim, eu lembrei que eu falei que eu ia falar desse caso. Teve um dia que eu tava aqui em casa, num sábado, na crista da onda do Covid, e a gente tinha visto um senhor de 92, né, Carol? Eu acho que 92 anos, num ambulatório uma semana antes, na primeira semana de março. O Covid veio na segunda semana de março, mais ou menos, mais hard pra gente. E ele veio com uma demanda de um CA de intestino avançado, metastático e tudo, vou de 92 anos, demencial. De vida, né? Isso. Já, na verdade, era uma probabilidade dele falecer, não do câncer, mas das outras comorbidades que ele tinha e da própria idade dele, né? Da própria perda de funcionalidade dele que ele já tinha. E aí a gente fez esse link inicial, a gente tentou um link com home care com a prestadora de saúde dele, mas ele morava numa casa de repouso e não dava para atender, mas aí a gente fez link com a enfermeira de lá e tudo. Se deixou disponível para a família, no tanto que quando ele agravou foi num sábado, e aí eu tava em casa, o médico do SAMU me liga, falando assim, que nós estamos tentando contato com a doutora Carol, que é a médica paliativista dele, não estamos conseguindo e tem o seu contato.
Isso já tinha um mês, quase 2 meses, que a gente não via o paciente. Uhum. Aí eu falei assim, tudo bem. Aí ele falou, olha, ele tá com um quadro de uma infecção pulmonar. E a gente, com certeza não é Covid, tem muita característica de ser uma infecção por broncoaspiração ou pelo próprio quadro, ou uma própria insuficiência dele mesmo, respiratória, mas muito característico que não seja Covid. Uhum. E a gente está no meio de uma pandemia, e levar um senhor dessa idade para o pronto-socorro e tudo. Eu falei, olha, primeira coisa, eu vi esse paciente há um mês atrás. Eu não estou vendo ele no momento. Eu não sei como que foi a perda de funcionalidade dele nesse tempo. Pode ter sido galopante, como pode ter sido pouca. Uhum. E a gente fez manejos na época de cuidados para que isso fosse mais lento, gradual e se decorresse de uma forma mais rápida, que ele fosse o mais confortável possível, que é o nosso objetivo. Mas eu acho que ele deveria sim passar por uma avaliação médica. Por que não, Mesmo né? que ele vá a um pronto-socorro, exato, mesmo que ele vá a um pronto-socorro, faça uma radiografia, ganhe um antibiótico de via oral, ou um cateter de oxigênio. Por que Às vezes não? ele só tá. Para ele estar Exatamente. confortável, né? Isso, uma nebulização, uma maneja para secar um pouco essa secreção, manejo para secar essa secreção um pouco e tudo. Ele falou, olha, mas é uma pandemia e a gente não tá tendo leito. Eu falei assim, peraí, olha só. Eu não tô te pedindo para entubar o paciente, não estou te pedindo para você levar ele para uma ventilação mecânica invasiva. Estou te pedindo para você levá-lo, conduzi-lo, se for o caso, se você julgar necessário, para um pronto-socorro, para avaliação médica mais ampla do que a Visando o sua. conforto e visando o controle Visando o de sintoma, né, conforto. Gabi? Exatamente. Não é para super-heroísmo agora. Não é isso. Mas uma avaliação. Uhum. Ah, meu filho, eu ouvi ele bufar do outro lado da linha. Mas eu falei assim, eu não vou assumir. Eu falei com ele, eu não vou assumir. Primeiro que eu não tenho eticamente profissional, meu corém não me respalda para assumir esse julgamento de conduzir ou não o paciente para uma hospitalização. Isso aí é seu. Uhum. Segundo, você pediu minha opinião e eu estou te dando minha opinião. E terceiro, né, E o eu sim. profissional que vira pra gente e fala, mas Exatamente. ele não é paliativo. Sim, ele é paliativo. Ele mas é paliativo. Por isso que precisa morrer desconfortável ou ser E relegado em umas falas né? muito infelizes, ele falava assim, mas a gente vai fazer isso tudo mesmo? Eu falei, vai fazer. Visando E eu falei conforto, assim, por que não? é isso. Aí eu falei com ele, e essa é a minha opinião. O senhor pediu minha opinião, eu estou te dando minha opinião profissional. E faço o que você julga que deve fazer. Uhum. Tudo bem, estou... tudo. Aí ele falou assim, então nós vamos encaminhá-lo para qual hospital? Eu falei assim, para tal hospital e vai internar aos cuidados da doutora Carol. Beleza. Isso no sábado, aí liguei pra Carol, né, Carol? Trocamos uma figurinha e tudo. Na segunda-feira a gente realizou o acolhimento dessa família por telefone, via telemedicina. Ele estava hospitalizado ainda, com medidas de conforto no quarto, do lado da família, na medida do possível, por conta das restrições da pandemia. Mas melhor. E teve um desfecho no ambiente hospitalar? Teve um desfecho no ambiente hospitalar, mas o mais sereno possível, o mais tranquilo possível para ele e para a família dele. Entendeu? E a família depois mandou agradecendo, porque a família percebeu que o médico não queria levá-lo para o hospital por conta do Covid. E a família sabia que não era Covid. E por ele ser um paciente paliativo, entendeu? O paciente paliativo, gente, ele vai estar na UTI. Ele pode não ter o desfecho dele na UTI, mas ele vai estar na UTI. Ele vai ganhar antibiótico. Ele vai ganhar uma VNI. Vai ganhar todo o suporte que ele precisar para ter o máximo de conforto e qualidade de vida possível para ele. Isso no final da vida, né, Gabi? Olha, a Jaqueline disse aqui, dignidade. Isso mesmo, dignidade.
a Rafa, né? Como se cuidado paliativo fosse abandonar o paciente. É justamente o contrário. A Fabi também. Paliativo não significa que o paciente precisa morrer sem cuidado. Pelo contrário, gente. É um exercício de colocar uma oclusão, assim, e falar justamente por você ser um paciente que está no seu final de vida, justamente por você ser um paciente que está num processo de morte, eu vou cuidar para que você tenha o menor impacto possível nos sintomas físicos, para que você esteja confortável. E a gente, assim, consegue oferecer o melhor cuidado possível. E não tem essa, é paliativo, não vai para UTI. Não é isso, gente. A gente pode ser um paciente de cuidado paliativo e estar aqui pleno. Inclusive, nem com cara de ser um paciente doente. Então, a gente tem que parar de ter esses rótulos e começar a ter falas um pouco mais acertadas, né? Um pouco mais alinhadas, um pouco mais técnicas no que seja assistência em cuidado paliativo. Eu acho que isso é muito importante. Muito importante. Outro fato também que eu lembrei, Carol, é daquela senhora que a gente teve de... Acho que Castelo. Gente, eu fechei uma úlcera venosa numa paciente que tinha um prognóstico de 6 meses de vida. Eu fechei com 4 meses. Com cuidado. Mas com cuidado, sem muita intervenção. E assim, ela ficou tão feliz. Eu lembro que a família e ela ficaram tão felizes que ela falou assim: olha, eu achava que eu ia morrer com essa ferida na perna aberta. Porque ela já tratava daquilo há muitos anos. Então, é enxergar esses mínimos detalhes e tomar a postura de ter compaixão, fazer algo para mudar. Eu acho que esse é o principal. Gabi, reta final da live, hein? Estamos quase acabando. Aí, tá. Eu tenho uma Tem mais 2 pergunta pra nomes você. na minha blusa. Tem mais 2 nomes. Meu Deus, ó. Aí, pensando nisso de compaixão, eu lembro muito do Viktor Frankl, que ele fala assim: quando não podemos mais mudar a situação, somos desafiados a mudar nós mesmos. Eu acho que quando eu não conseguia mudar a situação do cuidados paliativos de onde eu trabalhava, eu comecei a mudar em mim. E isso mudou tanto em mim, e foi um movimento tão grande de outras pessoas, né, Carol? Que hoje a gente vive uma realidade diferente nesse serviço. Eu não estou lá mais, mas eu sei que continua e é um modelo no estado. Isso é sensacional, saber que a gente participou dessa história. Exato. Saber que meu paciente vai para um time assim me conforta muito. Sai dessa zona cinzenta, né, que eu disse. E pode perguntar, eu encerro com a outra, que é a Kubler-Ross. Pode terminar com a Kubler-Ross, não tem problema. Posso terminar? Quando falam que... perguntam por... Fazem cara torta quando eu falo assim, eu sou paliativista. E quando eu falo que eu sou oncopaliativista, é pior ainda. Nossa, meu Deus, tá doido. Não é sucesso na balada, né, Gabi? Não, não é. Não é. Aí eu penso na frase que ela fala assim: o amor é realmente a única coisa que podemos possuir, manter conosco e levar conosco. Eu acho que a gente tem que amar o que a gente faz. Eu amo o que eu faço, eu amo ser oncologista, eu amo ser paliativista. E quando eu vejo, eu volto a falar, quando eu vejo a família num momento de perda, ou quando eu vejo o paciente num sofrimento muito grande, sair de um EVA 10 para um EVA 6 e falar assim, tô feliz porque eu tô conseguindo esticar minha perna, isso eu já me sinto a pessoa mais feliz do mundo. E é saber que o amor está comigo. Isso me traz paz e sucesso na minha vida. É importante. Gabi, o dia que você for embora desse mundo, o que você quer deixar de legado? Eu quero deixar o mesmo motivo que eu escolhi ser enfermeira. A minha avó não era enfermeira, ela era uma professora, administradora e vó. E aí, no dia que ela morreu, cara, teve caravana pra ir no enterro da minha avó. Foi o enterro mais badalado da cidade. Isso me dá muito orgulho de falar, gente. Pô, paliativista tem enterro badalado é com a gente mesmo, né? E aí eu quero isso. Eu quero, quando eu morrer, eu quero enterro badalado. Nada daquelas beatas cantando aquelas músicas chata pra caramba. E eu quero lembrar das pessoas. Minha avó era da Pastoral da Saúde. E até hoje, quando eu vou no meu município, as pessoas que ela cuidou lembram dela com muito carinho. E eu quero essa lembrança. Lembrar de um cuidado com amor. Muito bem. Gabi, obrigada.
Gente, um abraço. A gente já tá acabando. Vão cortar a gente. Muito obrigada Bom por vocês mesmo. estarem aqui. Um beijo. Obrigada a Ó, todo coisinha aqui mundo. também, Gabi. Ó. Beijo. Tchau.